Foi postada essa foto, eu não sei se foi o Facincani ou o Vessone que postou, e era o momento que o Flavinho estava fazendo um texto, um vídeo, uma homenagem ao dia do flamenguista. Mas hoje é o dia do flamenguista. Tá aí. Vou chamar o Vessone, que é super fofo também. Vessone, que é um cara super fofo. Ô, Vessone, hoje tem... Pô, dá um sorriso, Vessone. Caraca, velho. Pascoal, mas tá um azedo esse Vessone, velho. Pô, parece que... Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, Pascoal. Tô rindo desde o começo do... Vamos lá, Vessone, aquele sorrisão. Vai lá, aquele sorrisão. Vai, Vessone. Deixa eu ver. Dá um sorriso. Vamos ver se você ri. Dá um sorriso pra gente ver. Você ri? Aí, ó. Não é. Mas, tá mais bom. que o Pipo. Deixa eu falar um negócio pra você. Tá bom. Hoje que é o dia do flamenguista, e o Flamengo pega o Atlético Paranaense, né? Totalmente diferente do que foi no passado. O Atlético estava voando, o Atlético complicou para o Flamengo no passado. Você vê algum risco do Flamengo não passar pelo Atlético? Não, sinceramente não. Para mim, o Flamengo é completamente favorito nesse confronto, mesmo sendo um confronto de Série A de Campeonato Brasileiro, mas Paulo André acabou de pedir demissão, uma situação muito difícil no time paranaense, está entre os últimos colocados. Até na carta de despedida, o Paulo André fala algumas coisas muito interessantes, de que o Atlético Paranaense, ele fala um negócio que eu fiquei depois, que vale uma reflexão. Ele diz que o Atlético Paranaense tomou uma proporção no futebol brasileiro, ele ganhou um nível que os empréstimos que o Atlético Paranaense montava os seus times, eles estão mais difíceis, porque os times não estão querendo mais emprestar com tanta facilidade jogadores, como por exemplo o Rafael Veiga foi emprestado pelo Palmeiras. Isso não estava mais acontecendo, porque eles não queriam mais reforçar tanto o Atlético Paranaense. Então, além de 5 vendas, 10 jogadores que estavam emprestados não tiveram seus contratos efetivados ou permaneceram no clube. E aí virou o que virou. O ano de 2020 se transformou nesse percalço complicado aí pro time do Paraná. Então, é uma situação difícil. O Autuori acabou de chegar, vai tentar dar uma arrumada na casa ali como técnico e também um pouco de dirigente, mas para mim, sinceramente, o Flamengo é amplamente favorito. Se eu tivesse 10 fichas aqui, 8 no Flamengo, pelo menos eu estaria apostando. Se eu tivesse 10 fichas, eu apostaria 11 no Flamengo. Ô, Guru, vamos chamar o Guru aí da nova geração. Hoje ele está um dia emocionado, dia do flamenguista. Ele acordou fazendo músicas, textos, vídeos e tudo mais, né? Como que é, Pascoal? Como é que ele canta, Pascoal? Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, cante comigo, acima de tudo, brasileiro. Tudo. Bom, então, Flavinho, eu sei que é um dia especial para você, o dia do flamenguista. Não erra a música. Pascoal é brincadeira, velho. Brasileiro não, né, Pascoal? Rubro-negro. Flavinho, existe alguma chance do Flamengo não passar por esse Atlético aí que vem caindo pelas tabelas? Eu acho, como eu disse ontem, e eu não gosto de ficar repetindo o que eu disse de um programa para o outro. Se o senhor não prestou atenção ontem, o problema é seu, não tem motivo de fazer essa pergunta de novo para mim. Mas eu acho que é muito difícil qualquer coisa que aconteça nesse jogo, nesse confronto, que não seja a classificação do Flamengo, Benja. É um momento completamente diferente do Atlético. O Atlético está em crise, como o Vessone falou, vive um momento interno de muito atrito entre o presidente, o Petralha, e o seu principal dirigente, o Petralha, e os torcedores do Atlético, que são muito engajados, existe uma interação muito grande. A coisa está muito feia no Atlético Paranaense e está muito bem no Flamengo. Então, eu não vejo chance nenhuma. Esse é o tipo de favoritismo que dá para cravar, até porque são 2 jogos. Quer dizer, não acho que exista nenhuma chance, de verdade, de o Flamengo não se classificar nesse confronto contra o Atlético Paranaense. Eu não gosto dessa música aí, não, Pascoal, que você fica cantando.
Essa musiquinha aí, essa música foi da ditadura militar, não sei se você lembra. Isso era uma propagandinha lá que tinha na época da ditadura, aquele adesivo Brasil ame ou deixe. É pena que o torcedor do Flamengo foi usar essa música para fazer um dos seus cantos. O que vale é a letra. A letra não tem nada de ditadura, não, a letra é a música história, do Flamengo. Não tem nada Existe de ditadura. História, Benjamin. Não, mas a letra é Flamengo. Ela não fala de política, ela não fala de nada. Ela fala, meu Mengão, eu gosto de você. Esse é chato. Fábio Sormani. Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Há algum risco do Flamengo não passar, na vossa opinião? Nenhum, Beijo. Nenhum risco. O Flamengo é muito favorito, concordo com a opinião do Vessone aí, dos companheiros. O Atlético hoje não é nem sombra daquele Atlético das 2 últimas temporadas. Perdeu jogadores importantes, o Bruno Guimarães, o Renan Lodge, o Thiago Nunes saiu também, o planejamento não foi bem feito e o Atlético está pagando muito caro por isso. Para mim, o Flamengo passa com 2 vitórias, tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. Pascoal? Eu, como Vessone, se eu tivesse 10 fichas, eu colocaria as 10 fichas do Flamengo. Nem 8, 10. As 10 fichas do Flamengo. Diga. Porque o senhor já falou. Se o senhor quer falar de novo, eu espero. Vai lá. Não, pode falar. Não, melhor não, Pascoal. Melhor não, Pascoal. É a hora que vai dar porque a gente não pode... O programa tá para acabar. Pascoal, não, Pascoal, pelo amor de Deus. Sabe quando é final de festa, que quando acontece briga, cai o lustre, o som pifa? Não! Tá bom, não vou passar essa bola para ele, porque é o seguinte, é só eu emitir qualquer tipo de conceito a respeito do Flamengo, que ele vem já com as pedras na mão. Agora, ele pode falar que o Flamengo passa tranquilamente, como ele falou. Eu não posso falar. Se eu falar que o Flamengo vai passar tranquilamente, ele vai se sentir ofendido. Hoje ele veio vestido de torcedor do Flamengo, já tem a foto de torcedor do Flamengo, mas eu não posso falar do Flamengo. Então, como eu estou bloqueado nisso, se eu tivesse 10 fichas, eu colocaria as 10 fichas do Flamengo. Não tem como. Não há como. Vendo o momento de cada um. No ano passado foi exatamente nessa fase de oitavas de final que o Atlético Paranaense tirou o Flamengo da Copa do Brasil. Então, acho que agora chegou a vez do Flamengo por ter o melhor time, está melhor estruturado, é a estreia do Dome no mata-mata, ele vai saber como é que funciona essa coisa diante do Atlético Paranaense e, por isso, se eu tivesse 10, colocaria as 10, atenção, as 10 fichas no Flamengo. Pode falar agora. Ô, Pipo. Com um time muito melhor do que tem nesse ano, com o Thiago Nunes, com o Bruno Guimarães, com o Rony, com o Léo Pereira, o Atlético Paranaense despachou o Flamengo de Jorge Jesus. Mas um ano depois, muita coisa mudou, hein, Christian? Bem-vindo à seleção. Tirando os meus cabelos, quanta diferença, Rizek. Um abraço para você, para o Soleto, para o Kleber e para o Serginho. O Atlético vive um momento muito delicado, são 8 jogos sem vencer e tem uma notícia de 15 minutos atrás. Além já dos problemas que tem o Paulo Autori para escalar o time, né? Não tem alguns jogadores importantes, como o Jonathan, vai improvisar na lateral direita, perdeu o Thiago Heleno, o seu general. Thiago Heleno testou positivo para a Covid-19 e também está fora do jogo. É a segunda vez que ele testa positivo pelo protocolo da CBF. Acredite, ele poderia entrar em campo, porque ele não está transmitindo Covid, mas o Atlético, por precaução, não escalará o Thiago Heleno. A gente está lembrando dos jogos do ano passado e está vendo aí a escalação do Atlético, né? Com o Santos, o Eric improvisado na direita. O Eric é um excelente volante. Improvisado, ele é um lateral direito comum. Felipe Aguilar ou Zé Ivaldo, mais para o Zé Ivaldo na zaga, com agora possivelmente o próprio Felipe Aguilar, já que o Pedro Henrique também está fora, e o Márcio Azevedo voltando à posição de titular. Wellington, Christian, prestem atenção no Christian, é um excelente jogador. Lúcio Gonzalez, Nicão, Walter e Carlos Eduardo. É bom lembrar que o Renato Kaiser não pode enfrentar o Flamengo, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense.
Você prestou atenção, Rizek? Você viu como esse time tinha, além do Thiago Heleno, ele tem Márcio Azevedo, tem Wellington, tem Lúcio Gonzalez, tem Nicão e tem Walter. 5 jogadores, junto com o Santos, 6, uma linha, né, uma espinha dorsal bastante experiente. Opção do Paulo Autuori nos últimos jogos, que não deu muito certo, tanto lá contra o Peñarol no Uruguai pela Libertadores, quanto na derrota para o time praticamente todo reserva do Grêmio, domingo na Arena da Baixada. E do lado do Flamengo a gente tem um jogador em ascensão, que é o Bruno Henrique. Bruno Henrique de 2019, eu não vi em campo ainda, mas ele tá chegando lá, hein? Tá subindo, a tal ponto que já está na lista reserva da seleção brasileira. Marcou 6 gols nos últimos 8 jogos. Eu ainda não vi o Bruno Henrique de 2019, mas ele tá chegando lá, ou não? Acho que está diretamente. Eu acho que ele está crescendo de rendimento e isso está diretamente relacionado com a questão física, a questão do condicionamento físico. O Bruno Henrique é um cara que depende demais da explosão física. E essa paralisação, talvez o Bruno Henrique tenha sentido demais a paralisação mais do que os outros. Você sabe que eu estava pensando aqui, ainda sobre essa questão da torcida, da ausência da torcida, para o Flamengo. Jogar na Arena da Baixada pode ser até melhor, perfeito, agora já que não tem a torcida, porque o Atlético Paranaense é um time que tem muita força na torcida, assim como o Flamengo tem muita força na torcida. Mas tendo em vista que o gramado do Maracanã tá horroroso e o gramado do Atlético Paranaense literalmente é um tapete, já que o gramado é sintético, talvez jogar na Arena da Baixada seja melhor para o Flamengo do que jogar no Maracanã. Não tem torcida, campo neutro, nesse caso jogar na Arena da Baixada para um time como o Flamengo, que toca a bola e tudo mais, eu acho que talvez seja muito melhor do que jogar no Maracanã, onde o gramado está muito ruim. Desculpe, tem uma dúvida no Flamengo. Dúvida minha, o GE escalou Diego Alves. Eu, confesso, vou esperar até a hora do jogo. O Diego Alves renovou o contrato com o Flamengo, viajou para Curitiba, só que esse cara aí tá jogando pra caramba, hein? O Lédio deu uma boa sugestão. Por que não usar os dois? O Diego Alves na Copa do Brasil e o Hugo Neneca no Campeonato Brasileiro, ou vice-versa, e tem a Libertadores ainda, faz um revezamento. Para não derrubar o moral do Hugo Neneca, que está muito bem e vai ser goleiro do Flamengo durante 10, 15 anos, e ao mesmo tempo não tirar o prestígio do Diego Alves, que tem história no clube recente, né? História conquistada recentemente no clube. Talvez fosse o caso de você fazer o revezamento. É claro que tem que combinar com os dois, né? E o técnico... Eu dei uma risadinha aqui que eu fico pensando quando vocês batem no Domi porque ele faz revezamento, porque ele faz mudança. Acho que não atrapalhará a vida do Hugo se eventualmente ele for reserva, e como também não diminuirá o prestígio do Diego nesse momento, caso ele seja... nesse instante no banco de reservas. Há algum tempo eu convoquei o Bruno Henrique para a seleção brasileira, tomei uma cornetada do Rizek, ele falou que eu seria criticado por ele, porque o Bruno não é mais o mesmo e tal, mas eu acho que essa questão física está atingindo todo mundo. Os times estão chegando agora a um nível de desempenho físico muito mais próximo do ideal do que naquela volta ao futebol, e até por isso o Flamengo teve lá os seus percalços depois do Campeonato do Rio de Janeiro. E teve uma frase muito interessante do Kudê, no Bem Amigo, quando ele disse: o futebol brasileiro, aparentemente, os jogadores jogam cansados. Essa sequência de jogos, o desgaste físico e emocional, você não consegue tirar fisicamente desses jogadores o que eles, teoricamente, podem dar. Então fica um jogo cansado. Eu fiquei pensando, né? Além do nosso jeito de jogar, que muitas vezes é menos rápido, veloz, enfim, do que de outras praças, é uma para se pensar também. E quando o cara vai ficando mais em forma, ele vai jogando melhor. E o Atlético, eu não consigo entender o que aconteceu com o Atlético, porque o time não é tão pior nos nomes, pelo menos, do que o time do ano passado. Mudou, lógico, o comando e tal, mas é difícil entender o que aconteceu com o Atlético. Mas perdeu muita gente, não perdeu, Kleber? Perdeu muita gente, hein? Não, assim, perdeu muita gente. Kleber, perdeu. O Christian falou há pouquinho o Christian falou do Christian, né? E é um cara para ser visto mesmo, né? Antes do jogo do Peñarol,
eu estou esquecendo quem foi o adversário da Libertadores. Aqueles 2-0 que o Atlético abriu logo nos primeiros minutos, o Christian vai lembrar. Poxa, o Atlético jogou uma bola redonda, né? Então, o desempenho do brasileiro é um desempenho, assim, curioso, porque eu, sinceramente, eu, sinceramente, não consigo explicar. O Atlético não está numa crise técnica tão, assim, devastadora, né? Ele tem feito alguns bons momentos por aí, né? E hoje, como o adversário é muito exigente, né, o Flamengo, de repente a gente pode ver um Atlético bem mais forte hoje. As mudanças, Cereto, que você falou, o Christian vai ajudar, assim, perdeu o Léo Pereira, que estava jogando muito bem. Mas o Pedro Henrique já esteve lá, o Thiago Heleno ficou muito tempo fora. Eu digo assim, a defesa do Atlético me parece não ter, até porque o Léo não conseguiu ainda ser titular no Flamengo, mas eu acho muito bom zagueiro. Foi no Atlético muito bom zagueiro. Eu acho que não perdeu a base, a força da defesa. No meio de campo, perdeu o Bruno Guimarães, que estava jogando muito bem, naturalmente estava jogando muito bem. Então hoje ele está procurando aí um novo cara para essa posição. O jogo que eu vi do Christian foi um jogo contra o Corinthians mesmo, o Christian jogou, né? O Atlético foi perder o jogo lá no final e, como você já disse aí, o Walter foi melhor em campo. O Walter, centroavante, não é um mau centroavante, o Nicão continua jogando. O Rony é um bom jogador, assim, no Atlético foi bom jogador, no Palmeiras ainda não se firmou. Não me parece ser só essa sequência, esse número de jogadores. Eu sei que o Dorival Júnior assumiu dizendo isso e tal, mas acho que não é só isso, alguma coisa aconteceu. Mas desmontou a engrenagem, Kleber. Você perde o seu principal... Você perde o seu principal zagueiro, seu principal jogador de meio campo, seu principal atacante... E o seu técnico? Era o Rony. Era o Rony. E o Renan Lodge, que já tinha saído, mas... O Marco Ruben. O Marco Ruben, você desmontou a engrenagem. Se me permitem, eu não concordo que perdeu assim a engrenagem. A qualidade da engrenagem, eu não sei se ficou tão abaixo da que era. É isso que eu estou querendo dizer. O Ruben estava bem, fez gol, estava jogando legal. O Walter acho que tem chance de ir bem, fazer gol e jogar legal. Eu acho que está faltando ainda que todos estejam num estágio. Quando vai ser, eu não sei. O Bruno Guimarães, não acho que o Rony era o principal jogador do Atlético Paranaense. Não, atacante. Ao do que você disse. Não acho que era o principal atacante do Atlético Paranaense, né? Eu não acho. Eu gosto do Nicão. Eu acho que o Nicão é um cara importante para o Atlético Paranaense. O Bruno Guimarães fazia esse time rodar de uma maneira mais... perdeu alguns jogadores, repôs num nível que pode ser discutível. Eu estou só dizendo que eu me surpreendo com a pontuação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que tenha time para estar tão assim lá embaixo. E eu não sei se foi a mudança de comando. E também porque a gente se habituou a ver o Atlético nos últimos anos um clube muito organizado, muito bem gerido, né, com uma gestão muito competente no futebol. Continua sendo? Então, essa gestão mudou bastante. Conseguiu ter uma engrenagem que, para mim, era uma engrenagem que encaixou perfeitamente no ano passado. Por mais que a gente possa achar que as peças que chegaram poderiam continuar fazendo a roda girar, eu vejo a engrenagem como desmontada, né? O técnico, a comissão técnica... Eu acho que o negócio foi o técnico, André. Era um técnico que estava muito bem, assumiu o time no momento que o time não estava tão bem e conseguiu o Thiago dar ao Atlético um jeito de jogar que foi vitorioso. Passou a ser considerado um dos 5, 6 melhores do Brasil. Talvez essa seja a grande quebra de peça de engrenagem, talvez. Christian. Não, o detalhe em cima do que vocês falaram, o Atlético tinha realmente uma engrenagem e quando você falava com o Thiago Nunes ano passado, ou perto do título de 2018 da Copa Sul-Americana, ele dizia que havia uma linha de evolução do Atlético e ela partia de um salto muito grande a partir do Paulo Autuori. E essa linha do Paulo Autuori foi seguida mais pelo Thiago. Na volta, com o Dorival Júnior, depois com o próprio Eduardo Barros, a gente viu muitas vezes o Atlético tentando jogar nessa troca de passe, só que era uma troca de passe muito lenta. Então o Atlético mudou o seu jeito de jogar. As peças realmente, o Atlético não conseguiu repor, porque também eram algumas situações bem difíceis, como o Kleber falou em relação ao Bruno Guimarães.
Havia um momento no início da temporada, agora até menos, em que o Atlético parecia que jogava com o Bruno Guimarães, mas sem ele, sabe? Tentava jogar do mesmo jeito sem o Bruno Guimarães. E cometeu muitas falhas, e essas falhas até fora do campo. Um detalhe fundamental, o Atlético mudou seu departamento de futebol nos últimos 20 dias. Na segunda-feira, o Paulo André pediu o boné, saiu da direção de futebol. O Paulo Autuori agora é quem detém a caneta, manda prender e manda soltar no CT do Caju. E sobre o Flamengo, a gente colocou a escalação ali do principal time do Flamengo que o Domenech conseguiria mandar a campo hoje. Mas tem uma questão, né? O Flamengo jogou domingo contra o Inter, vai encarar o São Paulo no próximo fim de semana, tem o jogo da volta e depois tem o Atlético Mineiro no Mineirão. Tenho muita dúvida sobre como o Domenech Torren vai manejar esse elenco, porque na teoria, me parece que o jogo de hoje é o menos importante. Na teoria, desses 5 seguidos que ele tem. Né? Tendo em vista que ele tem ainda o segundo jogo contra o Atlético Paranaense. Então ele poderia, em tese... E disputou a liderança domingo, vai disputar a liderança com o São Paulo, que é o líder por pontos perdidos do campeonato, vai continuar disputando a liderança contra o Atlético Mineiro. Então é uma curiosidade, eu não tenho informação. O jogo de hoje ainda não decide nada. É uma curiosidade sobre como ele vai manejar o elenco. E eu acho que o Domenech parou de fazer o rodízio que ele fazia antes, porque antes ele poupava por opção, deixava de fora o Everton Ribeiro. Ele nunca mais deixou de fora o Everton Ribeiro por opção de jogo. Todo jogo importante que você vê o Flamengo disputar, tá lá o Everton Ribeiro, por exemplo. O Arrascaeta estava machucado domingo. E eu dei a informação de que renovou o contrato do Diego Alves. Na verdade, essa era a informação de ontem. Nosso editor me informa aqui que o assunto retrocedeu. Sempre atento às coisas do Flamengo, o nosso Miguel. Ontem a informação era de que estava encaminhada a renovação. A informação de hoje é que o departamento financeiro do Flamengo não autorizou o reajuste de 30% do Diego Alves. Então fica ainda a dúvida sobre o futuro do Diego no clube e especialmente o hoje. Com o Diego recuperado, quem é que joga? Diego ou Hugo? Respostas às 9h30 da noite no Sport TV 2 e no Premier. Me despeço do Christian.